Senhor. Glória a Deus. Até esqueci do microfone. Eita Jesus, que mistério é esse? Glória a Deus. Poderia sentar, igreja, em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos novamente, glorificando a Deus, nesse envolver da presença de Deus em nossa vida. Isso é glorioso, na igreja, maravilhoso. E eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus aí, a tua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Lucas. Você vai abrir no capítulo de número 6. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus, ela diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E quando a gente vê esse texto, a gente entende que a união de um não está brigado com o outro, não está de cara feia para o outro, mas também a união do ajuntamento do povo de Deus. E nós estamos aqui nesse ajuntamento, e glória a Deus, em união um com o outro, né? Não só juntos, mas realmente amigos um do outro, irmãos uns dos outros. Isso é muito bom, é glorioso, isso forma a igreja de Jesus Cristo. E quando eu penso em igreja, eu também entendo um pouco sobre que somos, como igreja, como uma escola, porque a gente sempre está aprendendo alguma coisa. Toda vez que você vem na casa de Deus, não sei se você já prestou atenção nisso, mas sempre quando nós vemos na casa de Deus, nós aprendemos alguma coisa. Nós sempre estamos aprendendo. O próprio Senhor Jesus Cristo, quem foi maior professor que Ele? E Jesus era tão didático, tão explícito no seu jeito de explicar, de ensinar. E Ele continua fazendo isso até os dias de hoje, através da sua palavra, ensinando a mim, ensinando a você. Todos os dias estamos aprendendo. Mas qual é a razão que o Senhor, Ele faz questão, Ele quer isso, que nós venhamos aprender cada dia? Porque nós estamos a nos preparar. Você está a se preparar. Se não está, deve começar a se preparar. Todos nós estamos a nos preparar para algo. Mas para quê? Nós estamos a nos preparar para estarmos com o Senhor para sempre, na glória com Deus. Nós estamos a nos preparar para a salvação eterna. Como a parábola das virgens, né? Das 10 virgens, a preparação. A gente está se preparando. Elas já estavam precavidas, as virgens prudentes. Elas já estavam precavidas. Por quê? Porque ali atrás elas tinham se preparado. Então, a igreja, irmãos, é a escola que nós precisamos para nos preparar, para nos aprender, para que a gente possa nos aquecer também do poder de Deus, da comunhão com o Espírito Santo, da comunhão com os irmãos, para que nós estejamos preparados para a vinda do nosso Senhor, para estarmos com Ele para sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo. É a gente fazer parte, de fato, sabe, do reino de Deus, do reino dos céus. Então, a palavra de Deus aqui no Evangelho, segundo
escreveu Lucas, no capítulo 6, eu vou ler com você até o verso 20. Amém? E diz assim: e descendo, capítulo 6, verso 20, ou melhor, verso 17, para a gente poder entender melhor, diz assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de discípulos e grande multidão de povo de toda a Judéia e Jerusalém e da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também os atormentados de espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Verso 20. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Amém? Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Você pode repetir? Diga assim: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. É o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Uma condição e uma recompensa. Aleluia. Condição: pobre. Recompensa: o reino de Deus. Esse texto ele está no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo para todas as pessoas daquele tempo, de hoje, para todos nós, porque esse texto, ou melhor, esse conjunto, né, de ensinamentos, de bem-aventuranças, vai nos mostrar, vai nos fazer perceber um pouco do que é o reino de Deus. Vai nos dar a entender um pouco do que são as virtudes do céu, as virtudes da justiça de Deus. Então, nessa palavra, Jesus ele vai explicar a respeito das bem-aventuranças, vai falar muita coisa nesse Sermão da Montanha, e esse sermão, todas essas palavras que Jesus vai dizer, vai nos apontar para uma coisa: o reino de Deus. E o que é que eu e você precisamos? O que é que eu e você buscamos? O que é que nós, como Igreja de Cristo, anelamos? Nós estamos batalhando por algo: o reino de Deus. Nós queremos estar com Deus. Se eu estou aqui, mas eu não quero estar com Deus, alguma coisa não está certa ainda. Se eu estou aqui e tudo o que eu quero são coisas que se limitam a essa terra, a esse mundo, a essas coisas terrenas, alguma coisa ainda não está certa em mim. Porque o cristão almeja o céu. Nós temos que sentir dentro de nós esse desejo do céu, de Deus. E aqui a gente vai ver essa bem-aventurança que Jesus fala no verso 20, levantando os olhos para os seus discípulos, ele dizia, ao ver toda aquela multidão, e ensinar aquela multidão, e ver aquela multidão, muitos doentes, muitos problemáticos, sofridos, muitas pessoas simples, humildes, e ali ele olha para os discípulos e ele começa a ensinar. E ele vai dizer, bem-aventurados pobres. E esse pobre aqui, ele significa humilde. Não significa simplesmente pobre no sentido de não ter
bens materiais, de não ter dinheiro. Não, é pobre de espírito. É algo de dentro da pessoa e não algo externo, né? Então a pessoa não vai imaginar, olha, é pobre de espírito, eu não ter as coisas nessa vida. Não. É algo muito superior a isso. É algo de dentro de nós. O reino de Deus, ele trata das coisas de dentro, das coisas internas, da alma do homem, do espiritual. Então aqui a gente vai ver ele falando, e eu quero falar com você. Eu não vou falar todas as bem-aventuranças aqui, não, eu vou falar sobre essa aqui do verso 20. Que ele vai dizer que os pobres, eles são bem-aventurados. Bem-aventurado, essa palavra bem-aventurado, ela significa muito, extremamente abençoado, alegre, supremamente abençoado, né? É do grego Macarios, né? E tem esse significado de muito abençoado, muito alegre, feliz. Ou seja, aqui nós estamos tratando do perfil do homem feliz. O que você deseja? Ser feliz. Qual é o ser que não quer ser feliz? Nós almejamos isso. Mas a felicidade verdadeira, ela tem a ver com o reino de Deus. E aqui nós vamos ver muitas coisas Jesus falando nesse sermão da montanha, a respeito do que é ser um homem feliz, do que é ser uma pessoa feliz. E aqui nós vamos entender algumas coisinhas. Nós vemos aqui, bem-aventurado, ou seja, feliz, muito feliz, ou mais do que feliz, são aqueles que são pobres, são aqueles que são humildes. Amém? Humilde. Quando a gente fala a respeito de ser humilde e trata de uma coisa interior, ser humilde é a pessoa ela ter dentro dela um sentimento de dependência. Ela não se julga melhor. No reino de Deus não cabe. O reino de Deus é grande. O reino de Deus é glorioso. O reino de Deus é poderoso, mas o reino de Deus não cabe arrogância. O reino de Deus não cabe soberba. O reino de Deus não cabe a vaidade. No reino de Deus não cabe os interesses próprios, egoístas. Essas coisas, embora o reino de Deus é grande e abarque tudo, não cabe essas coisas. Então nós podemos perceber, eu quero ter um perfil de uma pessoa feliz aqui, feliz no céu, que vai se conduzir de fato para o céu. Eu quero ter essa felicidade dentro de mim. O segredo é ser pobre de espírito. O Senhor está falando, olha, para os seus discípulos, filhos, veja, Ele está falando sobre valores do reino. Ele está dizendo, filhos, veja, a humildade é importante para que você possa ter uma recompensa. E essa recompensa é o reino dos céus. Nós queremos muitas das vezes coisas de Deus. Nós queremos que Deus ele opere nossa vida. Nós queremos tantas coisas. Mas muitas das vezes está precisando nós olharmos para dentro de nós. Que tipo de cristão eu tenho sido? Será que de fato e de verdade eu tenho andado à luz dessas virtudes? E se eu ainda não conseguir isso, se eu ainda não vivo isso, eu vou ficar parada, igreja? Eu vou me dar por vencido? Eu estou indo na igreja, mas sabe, eu ainda não consegui ter esse sentimento, ter essa coisa dentro de mim, dessa humildade a qual Jesus fala. Aí então eu vou me dar por vencido?
Não, eu vou buscar a Deus, eu vou me humilhar a Deus. Isso é o princípio, é a humildade. Então eu vou falar: Deus, me ajuda. Ele vai te ajudar. Então a palavra do Senhor nos fala de um coração pobre, de um coração humilde. Então o coração que ele é humilde, ele tem isso dentro dele, ele tem uma dependência. Ele tem uma dependência de Deus. Aí a gente vai ver no Salmo 73, se você quiser abrir aí, é o verso 25. E eu vou ler só o comecinho, a parte A do versículo. A humildade a qual Jesus fala, que implica em nós realmente fazermos parte do reino dos céus, essa humildade, ela implica independência. Amém? Quem está entendendo? Glória a Deus. Ela implica independência, em ser dependente. E aqui vai dizer no Salmo 73, verso 25, vou ler só o comecinho, que diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? O salmista está dizendo: a quem tenho eu no céu, senão a ti? A quem tenho eu no céu, Senhor, senão o Senhor? Então ele está claramente manifestando uma dependência de Deus. Mas olha quem foi esse homem que escreveu esse salmo. Um homem que por um momento se iludiu com as questões do mundo. Esse salmista que escreveu essas palavras, a quem tenho eu no céu, senão a ti, foi um homem que ele começou a ficar incomodado porque os ímpios prosperavam. Porque as pessoas ao redor dele, que nem temiam a Deus nem nada, essas pessoas iam bem nas suas coisas, iam bem nos seus projetos, nos seus planos. Sabe, ele olhava para a vida dele, olhava para a vida daqueles que criam em Deus e via que nem sempre as coisas iam bem. E ele começou a ficar invocado com aquilo. Peraí, mas como assim? Ele começou a falar: olha, não, aqueles que são ímpios, eles são muito mais felizes porque eles têm tudo. Eles conquistam. Nada de mal lhes acontece, eles prosperam, sabe? E a gente aqui não tem nada. Como assim? Então ele começou a ficar com o coração fechado para Deus. Aquele homem que era um salmista, que era um homem que estava na casa de Deus, que servia ao Senhor, começou a ficar com o coração fechado. E às vezes a nossa dependência de Deus, ela começa a ser prejudicada porque nós começamos a olhar para as coisas lá de fora. Ah, porque fulano nem teme a Deus e tem. E aí começa a ficar com mágoa de Deus. Quando na verdade o que eu deveria ter era dependência desse Deus e não mágoa dele. Mas que coisa linda, porque o salmista, ele vai entender depois. Quando ele entra no santuário, olha aí, a escola de Deus. Quando ele entra no santuário, ele começa a entender tudo. Ele começa a entender que ele tinha a coisa mais linda na vida dele. Ele tinha a coisa mais linda que qualquer outro ser humano, que muitos seres humanos não tinham, e ele tinha. Poxa vida, ele tinha o reino dos céus. E o ímpio não tinha. O ímpio tinha prosperidade, sim. O ímpio ia bem nos seus caminhos, nessa terra, nessa vida, ele ia. Mas qual seria o fim dele? Foi quando Deus mostrou no santuário, Deus começou a lhes ensinar, né? O professor por excelência, e começou a mostrar ali no santuário. Não é assim não, você sabe qual vai ser o fim deles? Mas você não, você tem a eternidade. Você tem o reino dos céus. E aí ele entende. E o coração dele então torna-se humilde, dependente de Deus. E graças a Deus,
foi a salvação daquele homem. Porque ele vai dizer no Salmo que o coração dele já estava azedo. Ou seja, ele já estava desgostoso das coisas de Deus. Foi sério o negócio que aconteceu no coração daquele homem. Ele vai dizer: o meu pé quase se desvia, quase resvala, quase que eu saio dos caminhos de Deus. Mas aí ele encontrou, pela graça de Deus, a humildade, o coração pobre, aleluia. Aí ele vai dizer: não, quem tenho eu senão a ti somente? Eu só tenho, Senhor. Ele vai, pela humildade, ele vai compreender que ele só tem a Deus e que ele é dependente de Deus. Eu sei que o meu coração é humilde para com Deus quando eu tenho dependência de Deus. Amém? E quando, nessa questão do coração pobre, nessa questão da pessoa ser humilde, ser simples, nós vamos ver que essa pessoa, ela também reconhece as suas falhas. A pessoa que ela é humilde de coração, ela reconhece os seus pecados. E nisso a pessoa, ela vai entender que tem o coração voltado para Deus. É o coração que é dependente. Como é que eu sei que eu terei essa recompensa do reino de Deus? Como é que eu sei que eu vou herdar essa recompensa? Ou seja, que eu vou estar no reino dos céus com o Senhor para sempre. Quando eu tenho um coração dependente, quando no meu espírito eu expresso uma sincera dependência de Deus. E quando no meu espírito eu expresso um reconhecimento sincero das minhas falhas, dos meus pecados. Porque às vezes a pessoa, ela peca, ela erra, ela falha com Deus, ela falha com os irmãos, mas ela não reconhece isso. Ela fica com o coração altivo, sabe? E a altivez, a soberba, como a gente falou, não tem lugar no reino de Deus. O reino de Deus é grande, é poderoso, é glorioso, mas não cabe essas coisas. Mas quando alguém reconhece as suas falhas, isso aí já demonstra e já dá a entender que essa pessoa está no caminho certo para o reino de Deus. E aí a gente vai ver no capítulo de número 15 de Lucas, se você quiser dar mais uma olhada aí também. E o verso é o 18, que é a história que a gente conhece bastante, que é a história do filho pródigo, né? Lucas 15, 18. Esse filho pródigo, ele vai dizer assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. O coração, ou seja, a pessoa que ela tem um coração de fato humilde, de fato, de verdade, essa pessoa, ela vai reconhecer suas falhas. Aquele homem, ele errou. Ele falhou com Deus, falhou com seu pai, falhou. Sabe, a gente não louva a atitude dele, de ter deixado o seu pai, ter, sabe, forçado a barra para pegar a sua parte da herança. O pai vivo, nem teve esse respeito, essa consideração pelo pai. Quer dizer, ele foi errado? Foi. Gente, como ele foi errado? Ele demonstrou que ele não tinha nenhum respeito ou consideração pelo seu pai. Sabe? E ele pegou a sua herança, o que ele fez? Além de ter feito errado, ainda a herança que ele pega, ele vai e gasta tudo com coisas pecaminosas. Quer dizer, aquilo que o pai dele suou, sofreu, se desgastou para poder juntar, para um dia seus filhos se servirem daquilo, ele vai e destrói tudo, e de uma forma pecaminosa. Então ele errou, sabe? Ele foi falho, mas o que acontece? Ele cai em si, e ele se arrepende, ele reconhece a sua falha,
Ele reconhece a sua falha. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Aquele que tem no seu espírito dependência de Deus, aquele que tem no seu coração o reconhecer suas falhas, essa pessoa, ela está no caminho certo para o reino dos céus. Aleluia. Amém? Ela está indo no caminho certo. Ele errou, mas ele se arrependeu. Irmão, ainda que você erre, ainda que você fale, poxa, tropecei, ofendi Deus. Escuta, reconheça, clame o perdão do Senhor e continue no mesmo caminho do reino dos céus. Sabe? Não tenhamos o coração endurecido. Eu pequei, mas sei lá, todo mundo faz. Não tô nem aí. Não é assim. Você sabe que santidade ela é uma coisa, um assunto que é pouco falado nos dias de hoje. Sabe, as pessoas parecem que não querem muito falar sobre isso, porque implica em renúncia, em se esforçar para fazer o que é correto, né? E as pessoas não querem. Então, quer dizer, aí as pessoas acabam falhando com Deus, mas elas nem, para ela está natural, é normal. Por quê? Porque não tem o ensinamento, de repente, da maneira como deveria ter, para entender e para se arrepender, né? A pessoa não sabe, ela não tem nem noção de que aquilo é um pecado, porque ela não foi ministrada, ela não foi ensinada. Então, nos nossos púlpitos, nos dias atuais, carece muito, irmãos, de que se pregue a santidade, que se pregue realmente o temor do Senhor, né? Porque é isso que nos conduz para o céu. É isso que nos ajuda a que nós possamos estar com o Senhor para a eternidade. Então, aquele que realmente, como o filho pródigo, ainda que errou, mas ele caiu em si, reconheceu, se arrependeu, assumiu suas falhas diante de Deus e diante do seu pai. Eu errei mesmo, eu fiz, olha, pai, assim. Fui errado, estou com vergonha, estou arrependido, estou voltando para o Senhor, mas eu estou arrependido. Então, quer dizer, um coração pobre, humilde. Ele voltou para o caminho do reino, oh glória, amém? O coração, ou seja, o espírito, que ele é humilde, ele reconhece as suas fraquezas, reconhece a sua pobreza espiritual. Não se julga melhor do que ninguém. A sua melhor virtude não é nada. Tem esse esclarecimento dentro dele. E aí, no Salmo 6, no verso de número 2, diz assim a palavra de Deus. Salmo 6. O verso 6 diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Vou ler só essa parte. Diz: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. É o que a gente está falando do filho pródigo, né? Esse reconhecer a sua fraqueza, suas limitações, ser humilde diante de Deus, né? Ser dependente de Deus. E a gente vê também que ser humilde é também confiar, é saber esperar. Porque aquele que ele não tem esse traço de humildade, tem que ser do jeito dele e tem que ser na hora dele. E se não for, né? Se não for, o bicho pega, né? E tem que ser do jeito dele. E, infelizmente, a gente tem visto tantas situações assim, né? Que as pessoas, elas, mesmo na igreja, irmãos, mesmo servindo ao Senhor, sabe? Não tem que ser
do meu jeito, e se não for, faz cara feia, né? E não é assim que o Senhor nos ensina na sua palavra. O Senhor, Ele não quer filhos birrentos. Ele quer filhos humildes de espírito. Esse, de fato, é o filho humilde de espírito. E a gente vê aqui no Salmo 23, aonde fala que, onde nós entendemos que esse humilde de espírito é confiar e também esperar em Deus. Salmo 23, no verso 4, ele diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, esse perfil que Jesus fala, onde a pessoa precisa ter esse espírito humilde, ao qual pode nos levar para o reino de Deus, essa pessoa, ela vai ter um perfil de confiança e de espera em Deus. Ainda que ela passe pelo vale da sombra da morte, ela vai saber esperar. Ainda assim, ela vai confiar. Ainda assim, ela vai ter o seu coração, ainda assim, dependente de Deus. E ainda assim, confessando-se diante dEle com relação às suas faltas. Essa natureza da pessoa que pode reinar com Cristo, que pode receber essa recompensa do reino de Deus, do reino dos céus, né? A gente vai ver também que essa pessoa que tem o coração humilde, ela é sujeita à vontade de Deus, como a gente falou também, né? É sujeita, ela se submete à vontade de Deus. É isso que Deus quer para mim? Amém. Não estou entendendo no momento, está difícil para mim, mas é a vontade de Deus? Glória a Deus. Amém. A pessoa, ela sabe se sujeitar, ela reconhece a autoridade de Deus, ela reconhece o governo de Deus, porque para chegarmos ao reino dos céus, estarmos com o Senhor para sempre, tem muito a ver com a gente se submeter ao governo desse Deus. Aí a gente vai ver também, para a gente poder encerrar aqui no Salmo de número 89, no verso 6. Jesus fala: os humildes de espírito, os pobres de espírito, ou os pobres, como diz aqui em Lucas, esses herdarão o reino de Deus. Glória a Deus. Esses chegarão lá. Louvado seja Deus. E esses são os que têm reverência para com o Senhor. E no Salmo 89, no verso 6, diz assim: pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser extremo, tremendo na assembleia dos santos e grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ou seja, aqui o humilde ou o pobre, o qual o Senhor está dizendo dele é o reino dos céus. Esse tem o coração reverente, tem reverência em seu coração para com Deus. Ele tem reverência, ele sabe o seu lugar e ele sabe o lugar de Deus. Tanto que a gente vê nesse verso aqui do Salmo 89, que está falando assim: Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos.
ou seja, no meio dos servos de Deus, tremendamente reverenciado e exaltado. E todo ser que o coração é de fato humilde diante de Deus, esse reverencia a Deus. Como é que eu conheço que o meu coração está de fato humilde para Deus? É quando realmente eu sinto dependência de Deus. Eu não posso ficar sem Deus, eu preciso de Deus. Quando eu sei reconhecer as minhas falhas, não precisa ninguém me falar, já me dói o coração quando eu faço algo que feriu a vontade de Deus, que feriu a palavra de Deus. Então eu já sinto isso, e eu tenho a humildade, a hombridade de chegar e falar: Deus, eu falhei com o Senhor. O coração, ou seja, aquele que é de fato humilde ou pobre, como diz aqui na palavra em Lucas, ele tem dentro do seu ser, ele tem esse reconhecimento da sua pobreza espiritual, da sua fraqueza. Ele sabe reconhecer isso, sabe confiar, sabe esperar no Senhor, como lá o Salmo 23, o salmista diz que ele vai explicar que ele sabia confiar em Deus, porque ainda que ele tivesse numa situação extrema, mas ele ainda assim confiaria, ainda assim esperaria a misericórdia, a bondade de Deus sobre ele. Isso é um coração humilde, isso é alguém de espírito pobre, ou seja, pobre na dependência de Deus. Porque quando a pessoa ela é pobre, ela precisa de outros para que lhe ajudem. Então ela está naquela dependência. Você já passou por alguma situação assim? Dependendo de alguém? Eu me lembro que uma vez, alguns anos atrás, eu fiquei internada. E eu fiquei dependendo dos médicos, dos enfermeiros. Então, ai de mim, se não fosse, obviamente Deus antes de tudo, mas ai de mim naquele momento se não fosse os enfermeiros e os médicos para estar comigo, porque como é que eu ia poder me defender, ia poder fazer alguma coisa por mim mesma? Então, dependência é isso, humildade é isso, é eu reconhecer que eu não posso fazer nada por mim mesmo. E quando eu reconheço isso, eu entendo plenamente o mistério da salvação por meio de Jesus. Por quê? Porque Jesus ele veio para salvar o que estava perdido, que não tinha mais solução, não tinha mais jeito. Ou seja, ele por ele mesmo não podia se salvar, dependia de um Salvador. E aí que está a graça, sabe, dessa palavra de Jesus. É os humildes, porque eles reconhecem que precisam de um Salvador. Então nós como igreja, nós não podemos deixar morrer isso dentro de nós. Nós não podemos deixar com que sentimentos de fora venham se alojar em nós, nos fazer sermos soberbos ou alguma coisa parecida. Não, é entendermos, igreja, que nós somos dependentes de Deus, que a minha salvação, ela não depende de mim mesmo, mas depende de Deus. A minha salvação, ela vem de Deus. Eu por mim mesmo, como foi dito aqui, pelos meus méritos, não posso chegar a Deus. Eu não posso ser salva. Eu dependo de Deus. Eu preciso de Deus. E quando o Senhor ele olha para alguém e ele vê isso na pessoa, ele vê que a pessoa realmente está no caminho do reino de Deus. Você sabe que tem um texto que eu gosto muito e que acho que eu já cheguei a pregar aqui, do leproso, que ele chegou até Jesus e ele fala para Jesus: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Então é interessante porque a palavra de Deus vai dizer assim, que Jesus teve compaixão daquele homem. Algo se moveu dentro de Jesus por causa daquele homem, porque ele tinha um coração humilde. O seu ser era humilde. Porque ele chegou diante de Jesus, prostrou-se diante de Jesus, adorando a Jesus, e ele ainda reconheceu, porque ele vai falar: se quiseres, porque se o Senhor não quiser, vou ter que continuar assim. Se quiseres, porque ele sabia que ele era um pecador, que ele dependia totalmente de Jesus. Então aquilo moveu as compaixões de Jesus.
Então, o que move o coração de Deus por mim e por você, quando nós mostramos para Ele um coração, ou seja, um espírito de fato humilde, dependente, que confia, que espera, que reconhece suas faltas diante de Deus. Então, é isso que o Senhor, Ele quer de nós, enquanto igreja. E sabe que a palavra do Senhor, lá no Provérbios, no capítulo de número 15, vou ler só mais esse verso, da palavra de Deus. É Provérbios, fica um pouquinho depois lá dos Salmos, no capítulo 15. Glória a Deus, verso 33. Glória a Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Amém? Então, quando nós nos colocamos totalmente dependentes de Deus, com esse espírito humilde, lá na frente, nós seremos coroados com honra, nós seremos honrados. Muitas das vezes podemos até ser humilhados aqui, mas vamos cantar a vitória com o Senhor na glória, no reino dos céus. Isso é o que deve nos motivar, sabe? Então, queridos, é necessário a gente se deixar moldar por esse Deus. É necessário a gente se deixar receber essas virtudes do reino em nós, para podermos estar cada dia nos preparando para estarmos com o Senhor. Amém? É necessário que a gente venha deixar Deus trabalhar em nosso coração. E quando nós dobramos os joelhos e oramos, nós estamos mostrando. E é interessante isso também, né? Porque assim, nós podemos orar em pé, sentado, dentro de um ônibus, até só no pensamento, né? Mas tem um modo muito tradicional, né? Que o cristão, ele ora. Como é que ele ora? De joelhos, né? Outro dia um irmão, pastor conhecido meu, ele falou assim: eu falei para o meu amigo que o meu joelho estava queimando de vontade de orar. Ele falou assim, né? Então, assim, é de joelhos. E você vê que interessante? O dobrar os joelhos é um sinal de humildade. Quando nós dobramos os joelhos, nós estamos reconhecendo que alguém é superior a nós, que alguém é maior do que nós. Ou seja, se eu dobro meus joelhos para orar a Deus, para buscar a presença do Senhor Jesus, eu estou reconhecendo Ele é meu Senhor. Ele é superior a mim. O espírito humilde. Amém? Quando eu estou ali, de joelho, orando, falando com Deus, eu estou na plena e total dependência de Deus. Estou dependendo do Senhor. Porque estar de joelho é uma posição desfavorável para a pessoa, no sentido de que ela está mais vulnerável a que lhe aconteça alguma coisa. Por exemplo, se a pessoa está de joelho e o inimigo vem, ele tem mais possibilidade de derrubar a pessoa, digamos assim, né? Então a pessoa quando ela se coloca de joelho, é como se ela estivesse dizendo: eu dependo do Senhor. Eu estou aqui nessa posição, né? Desfavorável, digamos assim, mas aonde Deus, Ele é o meu guarda. Ele está me protegendo. Eu confio. Eu estou aqui de joelhos, né? Confiando que Deus me protege, que Deus me guarda, que nada de ruim vai me acontecer. Então, dobrar os joelhos, orar, humilhando-se a Deus, é o mesmo que você, no meio da guerra, levantar aquela bandeirinha branca, né? Eu me rendo. Então, quando nós dobramos nossos joelhos para Deus, nós estamos mostrando dependência de Deus. Nós estamos dizendo: Senhor, eu me rendo.
Nós estamos expressando para Deus confiança ao Senhor, né? Então, é interessante isso. E, para terminar aqui, é isso, irmãos. É a gente nos moldar de acordo com os valores do reino de Deus. Como eu falei no princípio, somos como uma escola, estamos aprendendo. E hoje nós estamos aprendendo como você aprendeu na quinta-feira, como você aprendeu no domingo passado, como você tem aprendido. Nós estamos aprendendo mais uma lição de como chegarmos ao reino de Deus, de como estarmos com o Senhor na eternidade. Nós estamos aprendendo um pouquinho mais. Amém? Por quê? Para nos prepararmos. Porque quando o Senhor vier buscar a sua igreja, a igreja precisa estar pronta. Amém? Precisamos estar prontos para partirmos com o Senhor. E Deus, Jesus chama a igreja de noiva. E essa é um exemplo interessante, porque a noiva, quando ela vai casar, ela se prepara e ela tem toda uma preparação. E ela passa muito tempo se preparando até chegar na igreja, até a celebração, a cerimônia do casamento. Ela tem uma preparação muito longa, sabe? É muita coisa que ela tem que fazer. A noiva vai arrumar o cabelo, ela vai arrumar as unhas, ela vai arrumar o vestido, sabe? Ela vai se arrumar, né? Então, tem todo aquele processo. E nós estamos passando pelo processo da preparação para encontrarmos com o nosso Senhor. Amém? Na glória, em nome de Jesus. Então, é mais uma lição para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Coração humilde, que é aquele coração plenamente dependente de Deus. Amém? Plenamente confiando em Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês. Agradeço a oportunidade.